Meu, eu gosto tanto dessa série que eu tô quase pegando meus documentos pra pôr Pearson no meu nome. Eu não. Mentirosa, você era a primeira, por. E não é que This Is Us chegou a sua última temporada? Eu não tô preparado, sério. Tem nem sim. E pra falarmos de uma série de irmãos, nada melhor do que chamar o quê? Os seus irmãos, né? Então está aqui a minha irmã, porque aqui não é os três grandes, né? Os Big Three, aqui é Big Two, Irmãos Provador. É nóis. Para discutirmos um pouco sobre os 2 primeiros episódios lançados dessa 6ª e última temporada. Então fica com a gente nesse vídeo e... Simbora. Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Crovador, esse é o meu canal... Peraí. Quer você fazer a abertura? Será? Vai lá. Fala pessoal, como vocês estão? Esse é o canal do Júnior Crovador, onde ele fala de séries, filmes e livros. E hoje eu tô aqui. Minha irmã, Thaís. Pra quem não conhece, ela já teve uma participaçãozinha aqui no canal. Acho que eles não vão adivinhar, né? Quando que você apareceu. Ponhamos? Eu acho que vale a pena recapitular, porque assim, foi fantástico. Não, a atuação dela... maravilhosa. Olha aí, vou pôr um trechinho pra vocês verem. Sério, imbatível essa cena. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, só aquele aviso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui da frente. Até This Is Us estamos planejando trazer muitos vídeos. A temporada vai conter 18 episódios e estaremos fazendo a cada 2. Então sai um vídeo aí novo quinzenal ou dependendo de como eles lançarem. E para quem quiser acompanhar mais do que estou lendo, algumas dicas de livros, edições... Me segue lá no Instagram, @JuniorCrovador. Bora trocar uma ideia. Bom, gente, eu confesso que eu sou bem tímida pra câmera, né? Acho que essa é a primeira vez que a gente para pra fazer um vídeo. Quando eu tive a minha participação especial foi porque não tinha fala, né? Enfim. Mas quando ele falou de This Is Us, não teria como eu não aceitar. Porque, assim, essa é aquela série do coração. Sério, minha irmã, eu chamei ela porque ela gosta muito. Assim como eu adoro, sério, mas ela também, assim, minha irmã é apaixonada, ela fez até uma tatuagem, gente, com uma frase da série. Então, pra vocês entenderem o nível. Fui eu que apresentei, né? Você comentou comigo e daí eu amei. Assim. E eu agradeço imensamente quem me apresentou essa série, porque realmente, gente, é fantástica. Essa é a série mais profunda, delicada e sensível que eu assisti nos últimos tempos. Ela trabalha né? muito com detalhes, né? É incrível isso. Exatamente. E são pequenos detalhes, né? Eles trabalham muito na lógica do passado, presente e futuro, mas de um jeito que faz com que você se identifique, porque são temas, assim, do cotidiano, de todo mundo. Então, assim, não existe nenhum personagem perfeito, aquele, quer dizer... Jack Pearson é perfeito, né? Não, só aquele comentário, os filhos dele tentam chegar assim no nível dele, a gente adora todos eles, né, os Big Three ali, mas nenhum deles vai chegar ao nível do Jack. O Jack é o Jack. O Jack. Eu acho que não existe uma pessoa que não seja apaixonada pelo Jack. Quem não casaria com o Jack? Eu casaria com o Jack. Você casaria com o Jack? Com certeza, eu casaria com o Jack. Então, realmente é aquela série que vale a pena pra quem não conhece ainda, dá uma espiadinha, porque não vai se arrepender. Bom pessoal, então como já saíram 2 episódios dessa temporada, a gente decidiu comentar desses 2, vamos separar o vídeo em 2 partes, a primeira comentando do iniciozinho ali, do episódio 1, e depois vamos falar do episódio 2, até porque eles trabalharam com diferentes núcleos, então vai dar certo. Bom, e falando do episódio 1, acho que começou assim, com aquele tradicional aniversário dos Pearsons, né, 41 anos, e claro que bate toda uma reflexão neles e eles fizeram de uma maneira que a gente também tivesse um retrospecto da série desde a primeira temporada. Trabalharam muito com cenas do passado pra gente ficar com aquele sentimento de saudade, né? Deu muita saudade. Já veio aquela sensação de despedida. Realmente. É bem aquele episódio, o início do fim. Exatamente. Né? Trouxe muito o início do fim. Tanto que eles pegam essa questão, né, dos 41 anos, mas aí eles relembram aquelas primeiras cenas do primeiro episódio, né? Então dá toda aquela saudade e você já sente que os personagens realmente estão se despedindo. Bom, e tratando assim então desses núcleos dentro do episódio, acho que vamos dividir entre os personagens, comentar o que aconteceu com cada um. Vamos começar com a Rebecca, porque assim, a Rebecca é uma personagem que a série inicialmente, as 3 primeiras temporadas é muito nítido que eles trabalhando com o Jack, a morte do Jack, como que foi essa perda para toda a família. E a gente ficava ansioso em saber como que ele morreu, então na segunda temporada apareceu ele, né, morrendo, e a terceira ainda trabalhou muito com ele. E já a partir da quarta, eles começaram a trazer
a Rebecca um pouco mais no foco e a perda dela, que seria no final, o que vai acontecer no final dessa, o que tudo tá indicando, né? Porque eles mostram cenas lá do futuro em que todo mundo tá se reunindo para dar adeus pra Rebecca. Então esse final da temporada, da metade pra agora, assim, da série, eles estão focando muito nela. E é engraçado o detalhe porque o Jack, ele foi uma morte pra família que foi repentina, muito precoce. E a da Rebecca é oposta. Ela foi por um longo tempo, né, conviveu com eles, e a doença veio e é aquela coisa lenta, uma despedida que eles têm que lidar, saber que a mãe vai morrer e não tem nada que eles possam fazer, e o Alzheimer é algo bem intenso, complicado. Então realmente é bacana porque eles trazem, a gente vê nessas primeiras temporadas, né, a atuação maior do Jack, realmente, né, um personagem muito mais ativo, e agora a gente já vê um Jack mais coadjuvante, digamos assim, quanto é dado esse destaque para Rebecca. E realmente, como você falou, é bem interessante essa questão da morte, porque mostra que nenhum tipo de morte é fácil. E até o ponto que eles focaram muito nesse episódio foi a perca de detalhezinhos, que foi o lance lá do trem, que ela não lembrava o nome do vagão. E é algo tão simples, mas que ficou na cabeça dela o dia todo. E acho que isso já vem, isso representa muito o que o episódio quis passar do início do fim. É o início de uma memóriazinha à toa que ela perdeu, mas que querendo ou não ela sabe que a coisa só vai piorar. E tá chegando ao fim. Então foi um início do fim pra Rebecca e o início do fim da série. A gente se despedir dela e da série em si. Então foi algo simples, mas que teve tanto efeito, né? Eu vi um pessoal falando que começou fraco, mas eu acho que tá na interpretação do episódio. Ele é um episódio lento, de certa forma, não tem grandes eventos, mas são essas pequenas... E eles também focaram muito, assim, tanto na Rebecca mais velha, quanto ela lá mais jovem, ela com o Jack, eles trabalharam com as crianças começando a sentir a perda. Também foi isso, né? Até acho que foi a Kate que comentou, pergunta pro Kevin se um dia os pais vão morrer, né? Quando que vai acontecer? Rola esse questionamento. Então, tudo se ligou, desde o passado até o presente. E é bem bacana, nesse foco do trabalho em relação à morte, que mostra quando as crianças, assim, são impactadas pela primeira situação em que elas se deparam com a morte, como que cada um reagiu. Essa construção dos personagens, ela seguiu uma linha bem correta, digamos, assim, não fugiu do que a gente esperava que eles seriam quando eles crescessem. E o legal é porque, assim, eles mostram essas crianças sofrendo com a perda e, querendo ou não, a gente na infância, os pais são o nosso mundo, são a nossa base, são a nossa proteção. E eles estavam muito preocupados lá e liga com o que você falou, a gente nunca está preparado. Mostrando eles adultos, eles também não estão preparados. Não importa o tempo que passa, a gente nunca vai se sentir pronto para dizer adeus. Então agora vamos falar um pouquinho da Kate. Começamos então a ver o início da aproximação dela com um colega lá de trabalho, que a gente já sabe que vai ser o novo marido. E This Is Us tem muito disso, né, pessoal? De pegar e nos envolver de um jeito assim, e agora na próxima cena vai, no próximo episódio vai, mas não, eles conseguem enrolar a gente bonito, né? Eles sempre. Tanto que no último episódio da 5ª temporada, eles mostram que a Kate e o Toby realmente não estão mais juntos, que ela casou novamente com esse colega do trabalho. Na verdade eu sempre senti que tinha uma faísquinha ali, assim, ainda que não tivesse nenhum indicativo, mas parecia que era um personagem que eles iriam investir, e realmente deu pra ver naquele último episódio que eles investiram. Mas assim, confesso que o coração aperta um pouco porque ela e o Toby são um casal da porra, né? Eu gosto dos dois, também eu gosto. Fiquei meio triste. E o Toby, eu acho que a maioria, né, das pessoas gostam dele, gostam do personagem, então é triste um pouco saber que eles não vão estar juntos, né, até o final da série vai ter essa... E eles vão provavelmente investir porque teve um comentário dela do tipo, ele terceirizou uma tarefa, que foi mandar a massagista lá pra casa no dia do aniversário. E acho que esse é o ponto, né, de ignição pra mostrar o fim da relação também. O Toby, ele sempre foi aquele personagem dos grandes gestos, então sempre que ele queria impressionar, conquistar a Kate, ele ia lá e fazia acontecer. E dessa vez, assim, também foi uma coisa bem bacana, que combinou já com a Rebecca, as crianças foram passar o dia com ela para que a Kate tivesse um dia disponível só para ela, mas foi a questão do terceirizar, realmente, ele pagou uma massagem, ele não estava presente. Só comentar, nossa, eu achei tão bonitinha aquela homenagem das crianças da escola pra ela, né, eles fizeram um link com
a canção que a própria Kate cantou temporadas anteriores e, sério, foi de arrepiar, assim, um movimento muito Foi bonito. maravilhoso. E aí já traz essa questão do outro personagem que chega, uma homenagem bem sensível e bem no estilo que a Kate gosta, e rouba a cena. Bom, e falando em casal que tá ali terminando, vamos falar do Kevin. E o Kevin confuso como sempre. Acho que essa é a principal marca dele. E assim, Kevin demorou tanto pra achar alguém que a gente fica, nossa, eu quero muito que ele fique com alguém. E até que surgiu a Madison, e a gente não dava muito pela Madison, até que de repente formou casal ali, deu um match que a gente só fala, nossa, eles têm que ficar junto, né? E a Madison realmente é aquela personagem que de início a gente, ai, que chata, que fútil. Pode até pensar isso, e às vezes a gente até pensa isso no dia a dia das pessoas, mas aí quando você dá a oportunidade de conhecer melhor vê que não era aquele aquilo. sujeito, você vê que não era aquilo. E ela, nossa, dá pra ver que ela tem muitos dilemas. Até eles mostraram essa questão, né, do drama dela, lá na primeira vez que ela apareceu comentando no grupo lá do pessoal sobre o peso, e a Kate, tipo, super julgou ela, coisa que às vezes a gente faz. E no fim das contas, olha toda a questão que a Madison tinha. Então foi muito legal, foi um tapa na cara de todo mundo, porque a gente julgou ela. Traz essa temática da bulimia, que é tão presente na nossa sociedade, que às vezes as pessoas que não dão a devida atenção. E aí ela foi se chegando como amiga da Kate, e de repente ela e Kevin. É realmente um casal que eu de início jamais imaginaria. Mas aí a gente simpatiza e assim... Torce. Agora foi torce. Bacana o lance dele com a Sophie, mas eu já... Eu gostava da não Sophie, mas eu nada. acho que já deu, tinha que dar. Eu tô com medo que eles invistam agora nessa temporada mais uma tentativa. E, assim, encerrou, pra mim encerrou. Mas pelos indicativos eu acho que vai ter realmente, porque quando tem aquela ligação, né, da Sophie pra ele, enfim, então This Is Us nunca dá ponto sem nó, então com certeza eles vão trabalhar ainda essa questão. Mas eu confesso que eu preferia que eles investissem nesse relacionamento com a Madison, porque eu achei que eles formaram um casalzinho muito fofo. Mas eu não sei, a questão é, será que eles vão investir, ele vai ficar com a Sophie ou com a Madison, ou né? com nenhuma, até né? porque, talvez, mas assim, eles até mostraram um ciúmezinho dele, ele morando ali na garagem dela agora, e daí sentiu um ciúme daquele amigo que tava na casa, e você fica se perguntando, será que isso é o início para eles investirem, ele realmente perceber que gosta da Madison de verdade, ou ao mesmo tempo eles trazem essa questão do babá, que ele foi participar do reboot, então vem muito aquilo assim, retornar. O Kevin parece que retorna, porque ele tanto tentou sair, que foi o babá, agora ele retorna. E será que eles também não vão trazer isso com a Sophie? Exatamente. Então fica duas questões. E até é interessante ver quando ele sente esse ciúme, porque até então ele nunca tinha se deparado com isso. Sempre foi a Madison muito disponível pra ele. Foi o primeiro momento que ele vê ela voltada pra ela, investindo em outra pessoa. Às vezes pode ser dele nunca ter valorizado realmente esse sentimento que tinha por ela. Ele confuso como não deu a devida atenção, não valorizou como deveria, talvez esse relacionamento, sempre viu ela muito como a mãe, e provavelmente eles não teriam se envolvido se não existissem esses filhos. E é a primeira vez que ele se depara com uma situação assim que aquilo incomoda um pouquinho. Vamos aguardar, porque é aquela coisa, teve aquele relacionamento muito intenso com a Sophie, e aí às vezes não consegue identificar quando o amor é um amor mais tranquilo, mais em paz, como foi com a Madison. Mas e vocês aí, vamos fazer uma aposta. Comentem aqui, vocês preferem ser um time Kevin e Madison, eu sou, já deixo claro, ou com a Sophie. Comentem aqui. Mas também, de qualquer modo, se ele não vir a ficar com a Madison, o que é bacana é que dá pra ver que futuramente eles ainda vão permanecer, eles estão bem, eles mantêm uma boa relação enquanto pais das crianças. E isso é muito bacana também, porque ela vai continuar fazendo parte da vida dele e dos Pearsons, né? Ela já faz parte dos Pearsons. Ela gostou muito disso, de entrar pra uma família e ser acolhida, algo que ela não teve tão a fundo. Bom, agora vamos falar então do Randall. Ele se deparou com um cara que tentou assaltar a sua casa. Deixou ele traumatizado, né? Foi trabalhado isso bastante. Como o lar ser invadido por um estranho, o lar que é pra ser um lugar seguro. O lugar em que ele se sente acolhido. Ser invadido assim. Então, foi uma questão
muito forte pro Randall. E quando ele foi confrontar, não é que o Randall sentiu empatia pelo cara? Como sempre, né? O Randall sentiu empatia. Isso já é uma característica forte. Uma característica bem marcante dele, que a gente vê lá desde a infância, vê essa construção do personagem, que é bem coerente. Então ele desde sempre se preocupou muito com os outros. O Randall quer abraçar muito o mundo, fazer assim o impossível pra ajudar. E aí muitas vezes ele acaba se frustrando, porque às vezes deposita uma expectativa no próximo e nem sempre ele vai cumprir com aquilo. Por quê? Porque é outra pessoa, sente de outros modos. Acho que foi bem legal, assim, mostrar isso, essa reviravolta, e eu não esperava outra atitude do Randall. Foi muito coerente. E eu achei muito engraçado a piada da Beth da porta. Que ela escolheria a porta dela, não a do cara. A Beth é incrível, é uma das minhas preferidas, assim, da série. O bacana é que mesmo quando ele se frustra, sempre tem a Beth lá, que daí vai... É o alicerce dele também, que vai estar lá pra dar esse apoio. Enfim, é um casalzão também. São casalzão da porra, muito bacana. Enfim, bom... e agora acho que dá pra gente começar a linkar já com o próximo episódio 2, que seria com relação ao Nick. Já no episódio 1 a gente viu aí, né, o Nick se aproximando do Miguel e da Rebecca, tipo, formou ali um triozinho. Eu gostei deles como trio. Tá legal, o pessoal da terceira idade ali da série ficou bacana. Eu acho que o primeiro episódio foi assim, deu uma explanação geral de todos os personagens, mas aí já nesse segundo foi bem focado realmente, né, no trio. E eles dividiram o episódio em 2 núcleos principais, assim, que foi o do Nick com a Rebecca e o Miguel, e outro da Deja com o Malik. Então, assim, o episódio só ficou nesses personagens. Os 3 grandes nem apareceram, né? O Randall só 2 segundos ali já nem deu tchau. O Randall só apareceu pra ser enganado pela Deja, né? Eu acho que dava pra gente começar até falando da Deja. Eu acho que, assim, o episódio que marcou mais foi a questão do Nick, da Rebecca e do Miguel, mas essas cenas da Deja também foram importantes pra trabalhar as formas de relacionamento. Sim. Ela realmente passou a perna ali no Randall, mentindo que ia pra uma festa do pijama com as amigas, e pegou um ônibus e foi atrás do Malik. E o foco do episódio foi na saída dela pra visitar ele, porque ele agora tá na universidade, em Harvard. Então, eles estão lidando com essa questão do relacionamento à distância. E já de cara, quando ela chega, ela se depara com a ex do Malik ali, que veio buscar a criança, a filha dele. E ela foi um tanto quanto rude com a Deja, deu dó, assim. A Deja ficou bem coitadinha na história. Mas eu achei que a Deja, ela foi bem madura. Foi nesse momento, ela soube bem como agir. Eu achei que ela talvez fosse ainda fazer alguma coisa ali, xingar, confrontar. Mas não, ela ficou bem na dela, respeitou esse relacionamento do Malik com a mãe da Janelle. Foi bacana. Foi. E também vimos, assim, a primeira vez da Deja, que foi um marco pra ela. Então, eu acredito que esse episódio, ele trabalhou muito em questão de relações, primeiros amores, não primeiros amores, vários amores ao longo da vida. Esse foi o foco, o centro desse episódio, porque vemos o primeiro amor da Deja, algo atual, jovenzinho, se conhecendo, tendo novas experiências. E ao mesmo tempo a gente tem aquele amor mais antigo do Nick, né, que ele guardou, mas que também era um amor de juventude, mas agora ele foi reencontrar a Sally, que era um amor do passado. Acaba que ele se depara com uma situação totalmente diferente. E ao mesmo tempo temos o amor, diferentes amores ali entre a Rebecca. Eles investiram muito nessa questão do Jack, o amor maior, o primeiro amor dela, que vai ser pra sempre. E se for pra ela escolher um, sempre vai ser o Jack. Mas temos também o desenvolvimento do Miguel. O Miguel, que é esse amor que chegou depois, mais tarde, no fim da vida dela, e que tá ali pra dar um grande suporte nessa fase tão difícil. É um amor mais calmo, mas que ainda tem muito carinho entre os dois. Tem uma parceria. Eu acho bacana, assim. É porque o Miguel até então é aquele personagem que ficou meio de lado, realmente. Nunca ninguém deu muito valor. O Miguel é legal, no fim das contas, mas a gente ele é bacana, mas é que daí quando a gente coloca ele confrontando com o Jack sempre vai ser um personagem... Não é ranço, mas tipo, tem uma coisa assim de não aceitar assim como os filhos. Do mesmo modo que o Jack trio lá, né? Não, realmente nunca incorpora, parece o Miguel ali, a família. É o sentimento que a gente tem. Mas aí nós vemos o quanto esse personagem ele tem sido fundamental na vida da Rebecca e o quanto muito provavelmente ele vai fazer a diferença nessa reta final. Eu acho que a partir de agora eles vão explorar bastante essa relação da Rebecca, uma coisa que a gente ainda precisa saber
saber Eu espero. como que se desenvolveu esse relacionamento dos dois, porque ainda tá, né, aquela lacuna, mas peraí, de amigo do Jack, amigo da família, passou a marido da Rebecca. Então eles ainda não mostraram e com certeza vai ser explorado, né, nessa temporada. Eles até comentam do casamento deles, alguma coisa assim, mas a gente não sabe, a gente não presenciou aquilo. Então eu espero pra essa temporada que eles tragam isso mais a forte. Bom, mas então acho que vamos focar agora assim no Nick, o que aconteceu. Então tinha a Sally, que era a namorada dele lá do passado, que marcou o Nick, e acaba que ele acha ela nas redes sociais, descobre o endereço e decide ir, mas ele vai na louca, o que você fica, como assim? E o Nick é muito desse jeito, né? Foi muito coerente com o personagem, porque realmente o Nick apresenta uma dificuldade bem grande pra se comunicar, mas ele viveu isolado muito tempo também. Durante muito tempo teve esse isolamento e agora ele saiu da caverna. Tipo isso. Então, assim, ele vai atrás desse relacionamento que ele deixou lá. Finalmente, ele vai pra Califórnia atrás da Sally, mas como é típico dele... É um impulso, né? Ele tem um impulso e vai. Exatamente. E daí o Miguel e a Rebecca entram nisso, mas inicialmente eles entraram achando que tava tudo certo, porque ele deu a entender, assim, que ele se comunicou com a Sally, seria aquele encontro já aquele típico rolê de amigo que fala, vamos, e a gente, beleza, vamos, acho que tá tudo ok, mas quando você vê, é uma cilada, tipo, exatamente isso. E aí os três vão, e é daí, quando estão quase chegando no caminho, que ele confessa, não, eu nem sei se é ela. Então, assim, ele foi lá, ele supôs que seria, e aí vai atrás. E a Rebecca com o Miguel, tipo, PQP, né? Ficam de cara, mas tentam contornar a situação e ajudar. E aí a Rebecca, ela solta aquela, já que já estamos aqui, né? Bora lá. E assim, quando eles chegam na casa, realmente era a Sally. O problema é que a Sally não lembra quem é ele. Então foi um balde de água fria, tipo, imagina, ele foi com tanta expectativa, chegou ali, não. Eu acho que seria até estranho se ele chegasse, nossa, o amor da minha vida chegou, a minha vida também ficou suspensa. Não, mostrou que a vida seguiu, que ainda que pra ele ele meio que ficou com a vida suspensa, nunca superou esse amor, ela seguiu. É muito real isso, porque assim, às vezes pra uma pessoa, uma relação é muito marcante, vista de um modo diferente, e já pelo outro, não, talvez não foi tão significativo, bastante, né? Exatamente. E acontece, não é... Cada um tem uma percepção, então vimos isso muito claro aqui. Só que, ao final do episódio, vimos uma foto dele no muralzinho dela, o que fica aquela questão. Será que ela realmente não lembrava quem ele era? E ali, ele gostou de ver aquilo. Ele ganhou o dia ali. Valeu a pena só por aquela fotinha. Deu pra ver que é um final, foi um ponto necessário, até essa foto marcou bem, porque era o que o Nick precisava pra finalizar essa história. Precisava de um desfecho e acabou de um jeito bem bacana. Eu acho que até porque a gente na vida, assim, quando não resolve muito bem uma questão com uma pessoa, você fica com aquilo. Você não sai da tua mente, você fica se confrontando. Então é necessário ir atrás às vezes pra superar, pra seguir em frente. E foi isso que o Nick fez, então achei muito legal eles trazerem isso, um episódio focado nessa questão. Tanto que mostra esse arco finalizando e aí dando espaço para um novo relacionamento, que até então não seria viável. E acho que o outro ponto, assim, uma cena muito legal desse episódio foi o cerne, foi aquela conversa deles na mesa. E foi muito forte a questão, assim, primeiro temos a situação ali da série fazendo uma piada com Alzheimer, uma brincadeirinha, mas bem na inocência. Porque ela não fazia ideia de que a Rebecca estava sofrendo com essa questão. E é uma coisa que qualquer um poderia fazer. A gente, às vezes, sem querer, solta uma piadinha assim, não percebe que alguém no ambiente pode estar sofrendo com isso. E a Rebecca só jogou na mesa, eu tô. E foi muito marcante a frase dela. Porque ela tem muito medo, fica se perguntando qual vai ser a última memória antes do fim. Isso é um soco no estômago de todo mundo. Porque imagine, porque não, memórias é o que a gente tem, é o que a gente leva, é o que nos faz ser quem somos. É o que nos define. E a Rebecca tá perdendo, então ela tá perdendo quem ela é. Então é muito triste, é muito pesado esse final de This Is Us. Eles realmente falaram que o último episódio dessa temporada, assim, os episódios finais, vão ser os mais tristes de toda a série. Eu acho que vai estar muito emocionante. E isso faz a gente se apegar ainda mais à Rebecca, porque sempre foi construída aquela visão de que o Jack era pai, o marido, o ser humano perfeito. Mas ao mesmo tempo, o Jack, ele
morreu muito jovem, e aí foi ela que assumiu todo esse papel, e aí é claro que ela não vai ser uma pessoa perfeita. Na verdade, talvez se o Jack tivesse vivido mais tempo, tivesse até então na família, mostraria o quanto que ele não era tão perfeito também. Porque marcou essa lembrança dele perfeita. E acho que até a questão assim, mesmo quando ele estava vivo, a Rebecca dava muito suporte, às vezes ela se passava pela vilã em questões que, o Jack ficava como legal, mas não, ela tava ali às vezes tentando proteger e fazer algo pela família. Então a Rebecca e o Jack eram um casal, eles trabalhavam muito bem juntos, então sem ela, sem ela acho que ele não teria como ele não seria esse ser tão perfeito. Exatamente. Que todo mundo ama. Então acho que a temporada tá muito legal agora trazendo isso, a Rebecca muito em foco. Então vamos aguardar o que resta. Acho que só comentar o que a gente tá esperando para esse final. Eu queria muito ver que eles trabalhassem mais com a relação ao pai do Jack. Porque a gente vê um pai do Jack todo ruim, um homem carrancudo, estúpido, agressivo com a família. E teve um episódio que eles mostraram que antes ali do nascimento do Nick, ele não era assim. Ele nem fazia uso de álcool, ele era outra pessoa. Com o Jack, então, né? Ele era muito carinhoso ali, atencioso, e do nada ele virou. Então, assim, eu queria que eles mostrassem qual foi o caminho pra chegar nisso. E eu espero. E também, é claro, do Miguel com a Rebecca. E também a questão, acho que, da Sophie com o Kevin, porque fala da traição dele, mas a gente ainda não viu. A gente não sabe o que o Kevin aprontou pra Sophie tirar ele, assim, da vida. Porque a Sophie é legal. Ela é uma pessoa muito tranquila, assim, ela aguentou muita coisa, assim. E o que o Kevin aprontou pra ela? Eu fico me perguntando. Então, são, acho que, 3 pontos principais que eu gostaria de ver nessa temporada final. Mas que com certeza ainda, né, terão outros pontos que a gente nem imagina que precisa saber, mas que vamos perceber que realmente nós precisávamos, porque essa série, como nós falamos, é muito sensível e sabe trabalhar muito com cada personagem. Eu acho assim, uma coisa que eu adoro é porque eles sempre conseguem pegar uma cena, eles trabalham com essa cena durante temporadas e sempre acrescentando alguma coisa, como o início lá, o dia do nascimento das crianças, eles foram incluindo cenas atrás de cenas e detalhes, e sempre tem um detalhe a mais, mas que faz muito sentido. Então, é incrível como eles têm esse cuidado. Teve um dia que a gente estava discutindo sobre isso e até você comentou, né? E é realmente essa questão. Eles não têm preguiça em investir, nem que seja uma cena assim, 2 segundos, mas que vai fazer toda a diferença pra história, eles vão lá e fazem. Eles perdem o tempo gravando com as crianças, tipo, crianças pequenininhas ali, que nem aparecem no episódio, mas é 2 segundos pra incluir no episódio. Então, assim, é muito bem pensado. Eu amo essa série, eu tô muito triste, eu não quero dizer adeus, mas eu sei que eles estão encerrando num bom momento. Então, resta agora chorar, né? Esperar aí pra gente sofrer um pouco mais durante esses 18 episódios finais. Mas e vocês? Digam aqui nos comentários se estão assistindo, gostam de This Is Us, pararam, comentem o que vocês estão esperando pro final. E a gente fica aqui, né? Esperando os próximos episódios, ansiosos. Então fiquem ligados, se não são inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam, porque vai ter muito vídeo de This Is Us. A minha irmã sempre vai estar aqui pra gente gravar cada 2 episódios, comentando tudo, então... A menos que vocês digam, tira essa chata. Vai que não gostam de você, daí não vou poder, vou ter que tirar, né? Fazer o quê, né, gente? Enfim, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!